Olá, estudante da primeira série. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Nessa aula, nós vamos aprofundar os nossos estudos em relação à representação gráfica de uma função quadrática, mais especificamente da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, a função em sua forma completa. Vamos lá? Então, os objetivos da nossa aula é construir a representação gráfica da função f de x igual a x quadrado mais bx mais c, na sua forma completa, e também identificar o vértice da parábola de uma função quadrática algebricamente e graficamente. Nós temos essas possibilidades. Tá bom? Então, veja bem, em relação ao vértice da parábola, eu entendi como calcular o vértice da parábola com base nas raízes da função. Mas se a função tiver duas raízes reais iguais, se a função não tiver essas raízes, o que acontece? Nós sabemos que o valor do x do vértice nada mais é do que a média aritmética das duas raízes. Somo x1 com x2 e divido por 2. E para calcular o y, a gente substitui esse valor na função. Aí eu obtenho as coordenadas do ponto V, que nada mais é do que o ponto de máximo ou ponto de mínimo da parábola, o vértice dessa parábola. Mas se eu não conhecer as raízes, ou se os valores forem muito quebrados, forem valores irracionais, como é que eu vou fazer para calcular as coordenadas do vértice? Nós temos uma outra possibilidade. Então, veja bem, nós sabemos que o x pode ser calculado dessa forma, simples, a partir das raízes, e o y substituindo o valor, conforme vocês estão vendo aqui. E é importante lembrar que o x do vértice ele está exatamente no eixo de simetria da parábola, aquele eixo imaginário que faz com que tudo que eu tenha de um lado eu tenha do outro, os pontos simétricos. Então, nesse caso, o vértice de uma parábola é representado pelo ponto de interseção do eixo de simetria com a própria parábola. Então, nesse caso, você pode estar utilizando o seguinte, uma nova relação aqui para calcular o x do vértice. Você pode utilizar a relação menos b dividindo por 2a, e o y do vértice pode ser obtido através da fórmula menos delta dividindo por 4a. Professor, mas esse delta é aquele da fórmula de Bhaskara? Exatamente. O delta ele pode ser obtido a partir da fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Dessa forma, nós conseguimos aqui representar o par ordenado algebricamente. O par ordenado do vértice nada mais é do que o x representado por menos b dividindo por 2a e o y menos delta dividindo por 4a. Então, anote isso, é muito importante nessa nova relação que possibilita você compreender e calcular o vértice da parábola. Vamos lá, então, praticar um pouquinho. Qual a ordenada do vértice da parábola y igual a x ao quadrado menos 2x mais 5? Lembre dessa nova relação, em que o vértice pode ser determinado a partir dessa fórmula, menos b sobre 2a e menos 4, ou melhor, menos delta, divididos por 4a. Então, usem essa relação para determinar a ordenada do vértice da parábola. Agora é com vocês.
E aí, conseguiu determinar a ordenada? O que a gente precisa lembrar? Que cada par ordenado ele tem o valor de x, que nós chamamos de abscissa, e o valor de y, que nós chamamos de ordenada. Né? Não esqueça dessas informações que são bem importantes. Aqui está pedindo para determinar a ordenada, ou seja, nós queremos o valor do y do vértice. A fórmula, né, a relação que a gente acabou de ver anteriormente, ela exige que eu tenha o valor do delta disponível. O delta, então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b nessa função se refere ao menos 2, o a é 1 e o c é 5. Então, fazendo o cálculo, né, delta igual a 4 menos 20, resulta em menos 16. Então, esse valor nós vamos utilizar para calcular a ordenada do vértice, que nada mais é do que o valor do y, né? Então, tendo em vista que o delta vale menos 16, nós teremos que o y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Então, seria menos 16 dividindo por 4 vezes 1. Nesse caso, né, fazendo a divisão, fazendo a regrinha de sinal, nós temos aqui que a ordenada, que o valor do y desse vértice nada mais é do que 4 positivo. Bom, bem tranquilo fazer esse cálculo. Aqui, né, nós podemos ainda, né, se eu quiser, determinar o valor do x, né, mas não é o caso, né, aqui no exercício não tinha a proposta de calcular o x, apenas o valor da ordenada que se refere ao y do vértice, que nesse caso vale 4. Beleza? Vamos praticar mais um pouquinho. Suponha que um grilo, ao saltar do solo, tem a sua posição no espaço descrita em função do tempo em segundos pela expressão h de t igual a 3t menos 3t ao quadrado. Olha só, né? O pulo do grilo sendo representado a partir de uma função quadrática. Então, olha só, né? O h está representando aqui a altura atingida em metros. Então, o que você vai fazer? Você vai me responder em qual instante t o grilo retorna ao solo. E também, qual a altura máxima em metros atingida por esse grilo? Olha só, duas questões referentes a esse enunciado, a essa situação, né, referente aí ao pulo do grilo. Então, vocês vão pensar e responder.
Então é importante ressaltar que no dia a dia muitas situações podem ser representadas com a função quadrática, né? Aposto que você nem imaginava que o movimento do pulo de um grilo tem relação aí com a função quadrática, né? E por que que tem? Esse movimento do pulo, esse deslocamento dele, lá na física, a gente pode estudar com mais detalhes. Ele tem esse movimento parabólico também. Da mesma forma que lá nos esportes, né, que você usa a bola, um chute, um arremesso, um saque do vôlei, também vai ter esse comportamento, tá bom? Então veja bem, então aqui a gente tem uma função, a função h de t, que relaciona a altura em decorrência do tempo, né, e tudo isso representando então o salto desse grilo. Então vamos lá, primeira coisa, né? Eu preciso saber o instante t em que o grilo retorna ao solo. Temos que interpretar isso, né? O que é retornar ao solo? O que é ele estar sobre o solo? Significa que a altura dele será nula, será zero, né? Então, nesse sentido, eu estarei substituindo zero no lugar da altura. Então, zero igual a 3t menos 3t ao quadrado, né? Fazendo aqui o cálculo, né? Fazendo a simplificação disso, nós teremos então que o t pode ser zero, né? O tempo 0 segundos, ou o t pode ser 1 segundo. Por que não pode ser o zero? Porque se for o zero, ele nem saiu, né? Ele nem fez o movimento, nem pulou. E aqui no caso, né, como uma das possibilidades de resultado é 1, é esse 1 que a gente vai considerar. Então esse grilo ele retorna ao solo 1 segundo após o salto, né? Um movimento muito rápido. Okay? No item B, a gente quer descobrir a altura máxima em metros que esse grilo pode alcançar durante seu salto. A altura máxima relacionada à função quadrática, nós estamos nos referindo ao ponto de máximo. E o ponto de máximo é o vértice da minha parábola. Nesse caso, nós podemos utilizar aquela relação que me possibilita obter os valores referentes ao vértice. Nesse caso, o que é importante a gente saber? Como eu estou me referindo à altura, a altura nada mais é do que o y do vértice, né? A altura relacionada ao eixo y. Então a gente vai se preocupar apenas com o valor do y, tá? O valor do x não será útil para nós nesse momento. A fórmula para calcular o y do vértice é delta dividindo por 4a, né? Sinal negativo aqui na frente. Então calculando, né, esse valor, sabendo que nessa função a gente tem b igual a 3, a igual a menos 3 e c igual a 0, nós teremos então que o y do vértice vai ser 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes 0, dividindo por 4 vezes menos 3. Teremos então que o y do vértice será igual a 9 sobre menos 12, que significa 3 sobre 4, simplificando, fazendo a regra de sinal, né, com o sinal de menos aqui na frente, nós teremos então que o y do vértice é 3/4. É estranho, né, você pensar em uma medida e representá-la por meio de uma fração. Então podemos fazer a divisão, representar na forma decimal. Teremos o quê? Que a altura máxima que esse grilo atinge é 0,75 metros. É o quê? 75 centímetros, né? Uma altura, né, bem expressiva aí a se tratar, né, de um inseto, né, de um bichinho tão pequenininho. Vamos praticar mais um pouquinho, né, aqui, olhando, né, esses dois itens. Veja bem, em que instante t o grilo retorna ao solo, né? A gente já conseguiu calcular isso, mas aqui eu consigo verificar geometricamente, fazer essa interpretação, né? Aqui no gráfico, né, é possível então ter assim toda essa percepção. E ainda, qual é a altura máxima em metros que esse grilo atinge? Olha que legal, nós temos aqui a parábola que representa o salto do grilo. A altura máxima é 0,75 e ele demora aí 1 segundo para retornar ao solo. Aqui está a representação desse movimento, tá bom? Então veja bem, para construir uma parábola é conveniente seguir um planejamento para se obter de forma precisa o gráfico desejado. Então primeiro, o que a gente pode fazer? Determinar as coordenadas do vértice, né? É uma informação muito importante, a partir dela eu já sei mais ou menos a localização dessa parábola, tá bom? Em segundo lugar, eu preciso organizar um quadro atribuindo à variável x alguns valores menores, né, que o x do vértice e alguns valores maiores que o x do vértice.
Nesse caso, eu já tenho mais informações para construir a parábola. Num terceiro momento, eu posso marcar esses pontos no plano cartesiano, né? Todos os pontos x e y marcar adequadamente. E por último, né, no quarto momento, eu posso unir esses pontos e, né, sabendo que é uma parábola, fica um pouco mais tranquilo para fazer a ligação de um ponto com o outro. Bom, então vamos praticar. Seguindo todos esses passos, você vai construir a representação gráfica dessa função. f de x igual a x² menos 2x menos 3. Agora é com vocês. E aí, vamos seguir então passo a passo, né, e fazer a representação gráfica dessa função. Então vamos lá. Então aqui, né, eu consigo já determinar o valor do x do vértice, né? Lembrando que eu posso determinar o x do vértice a partir dessa relação menos b sobre 2a. Nesse caso, né, nessa função a vale 1, então eu consigo determinar a partir do valor do b menos 2 quem é o x do vértice, né? Acabamos de fazer o cálculo aqui e vimos que o x do vértice vale 1. Então a dica é montar a tabela, pegar alguns valores menores que o x do vértice e alguns valores maiores. Nesse caso, vamos pegar 2 de cada, né? Então, sabendo que o x do vértice é 1, eu posso escolher aqui o menos 1 e o 0, né, como valores menores, e valores maiores o 2 e o 3. Vamos fazer o cálculo para cada um, então? Então, eu sei aqui que quando o x vale menos 1, substituindo menos 1 no lugar do x nessa função, o valor do y será 0, né? E quando o x vale 0, quanto vai valer o y? Vai valer 3. Negativo nesse caso, né? O vértice, o x do vértice vale 1, conforme, né, nós já fizemos esse cálculo. O valor correspondente do y é menos 4, já sabemos aqui quem é o vértice da minha parábola.
né, está destacado em vermelho aqui na tabela para que você tenha uma compreensão melhor. E os valores maiores, né, quando x vale 2, o y vale menos 3, e quando o x vale 3, o valor do y correspondente é 0. Então já tenho as coordenadas do vértice, já tenho mais 4 pontos para posicionar no sistema cartesiano e daí sim unir esses pontos para representar a parábola. Então veja bem, vamos representar, né, cada um desses pontos, né, vamos chamar de ponto A, B, C, D e também o V, que é o vértice da parábola. Nós temos exatamente essa parábola. Muito importante, né, você sempre rever a questão do coeficiente A, que vai determinar se a parábola é aberta para cima ou para baixo, né? Nesse caso ela é aberta para cima, e também confirmar se os pontos estão sendo posicionados adequadamente, tá bom? Então aqui nós temos a representação dessa parábola. Importante também observar que as abscissas, ou seja, o valor do x do ponto A e do ponto D, são as raízes ou zeros, né, dessa função. Então é mais uma informação que a representação gráfica possibilita a determinação. Bom? Então o que vimos nessa aula? A gente trabalhou aí, né, com algumas questões envolvendo o cálculo do vértice da parábola, vimos mais uma possibilidade, né, mais uma forma, uma relação que possibilita obter essa informação. E também passo a passo de como representar graficamente uma função quadrática. Eu agradeço aí pela sua participação, bons estudos e até a próxima aula.